Jesus, pode sentar, igreja santa do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, maravilha, né? É motivo de alegria tremenda de estar participando de mais um ano, né? Dessa igreja. Louvado seja Deus, a qual certeza que essa igreja aqui ela foi revelada do céu. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou ler uma palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se os irmãos quiserem, pode ficar sentado. Louvado seja Deus. Se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui. Glória a Jesus para edificação nossa, né? Para nós não desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque o diabo, ele sopra no teu ouvido. Você não vai conseguir. Ele sempre está falando, você não vai conseguir. Louvado seja Deus, você é um derrotado. O teu sonho não vai sair do papel. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor deixou escrito aqui em Eclesiastes 3 primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de, glória a Jesus, estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja Deus. Que vantagem tem o homem naquilo que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que o execute. Glória a Jesus. Irmão, louvado seja Deus. O pastor, né, falou que eu ia ter uma oportunidade também rápida. Louvado seja Deus. E ele falou, não é para contar testemunho. Glória a Jesus. Mas o Senhor me deu esta palavra. Glória a Jesus. E esta palavra fez me lembrar de muitas coisas que ali foi falada para mim, glória a Jesus, por muitos profetas. Louvado seja Deus, no momento que eu aceitei a Cristo. Louvado seja Deus, porque, né, irmão, era um tempo de desgraça na minha vida, vamos se dizer assim. Tempo de usar droga, tempo de dormir na rua, tempo de chorar muito, tempo da mãe ficar na porta esperando para me voltar, até que eu voltasse ela dormisse. Glória a Jesus, né, irmão? Tempo de fazer minha esposa chorar muito. Louvado seja Deus. Tempo de tristeza na minha vida. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, o tempo mudou. Louvado seja Deus. As guerras, ela não param, irmão. Ela continua, porque sem guerra não tem vitória. Glória a Jesus. Mas dentro desta guerra, o Senhor vai conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos guiando e falando, meu servo, é assim, não é dessa maneira. Você vai lutar e vai vencer a guerra. Glória a Jesus. E eu aceitei, irmão, e comecei a ir para a igreja. Minha esposa não era evangélica. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ali o Senhor transformou a minha vida, né? De lá para cá, o tempo mudou. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tem muitos tempos que a gente passa triste, chorando, mas o Senhor nos dá a direção para continuar. Glória a Deus. Chegou o tempo, irmão, de eu se afastar, sair de um ministério e vir para esse, a qual, louvado seja Deus, o Senhor guiou nós, irmão. O Senhor, glória a Jesus, Ele falou, pode ir que eu sou contigo, meu servo. Muitos pensaram, irmão, que ia voltar tudo, que eu ia desviar, ia sair, ia para a bebedeira. Louvado seja Deus. Mas aquele que me chamou está comigo até hoje, me ajudando a suportar todas as barreiras que Satanás coloca na nossa frente. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Servir a Deus não é fácil.
A primeira coisa que Ele vai colocar na minha e na tua frente é aquilo que você mais gostava de fazer. A primeira coisa que Ele vai soprar na minha e no teu ouvido é: para que você está fazendo isso? Para que você está indo para a igreja? Para quê? Louvado seja Deus. E tem uma palavra, irmão, que se muitos colocar no coração, acabou. É uma palavra que diz assim: quando morrer, acabou. Se colocar essa palavra no coração, irmão, aí acabou mesmo. Louvado seja Deus. Porque é o contrário. Quando nós morremos, é que começou. Aqui vai passar. Aqui vai acabar. Depois que morrer, aí é que vai começar. Ou começar a tristeza, o desprezo, o sofrimento eterno, ou a alegria eterna. Louvado seja Deus. Porque eu não me canso de falar, irmão, nada aqui é eterno. E da onde que surgiu essa palavra eternidade? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Eternamente, não é da terra, não veio da terra, não veio do homem, veio do céu, porque lá é para sempre, eterno. Porque tudo isso aqui vai passar. Louvado seja Deus, tudo isso aqui vai se acabar. Glória a Jesus. E o recado, irmão, louvado seja Deus, que o Senhor colocou aqui no meu coração aqui, vai passar, irmão. Tudo isso aqui vai passar, vai se acabar. Louvado seja Deus. As curas, o livramento que o Senhor dá para mim, dá para você, vai passar. Vai se acabar. Quando eu e você morrer, acabou, vai junto. Louvado seja Deus. Isso é tudo um tempo, irmão. Glória a Jesus. Um tempo determinado, a qual só Deus sabe quando vai parar esse tempo na minha e na tua vida. E eu sou muito grato ao Senhor. Quando eu me lembro de onde que Ele me tirou e aonde Ele me colocou, eu falo: Senhor, me continua firme na tua palavra, porque eu não quero voltar para lá. Glória a Jesus. Não quero, irmão. Eu usava crack, eu sabia o que era. Tem gente que olha para a pessoa usando e fala: tá assim porque quer. Não é porque quer, eu não queria. Eu não tinha força para sair daquilo. Mas quando eu falei: Senhor, me ajuda, Ele me deu força. E pela honra e a glória do Senhor, né? Louvado seja Deus, nós estamos aí, vai fazer 22 anos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Mas uma coisa eu deixo bem claro também, irmão: tempo de casa, tempo de ministério, tempo de igreja não salva ninguém. O que salva é continuar até o fim com Cristo Jesus. Porque aquele que se afastou dos caminhos do Senhor e está fazendo tudo que Satanás, glória a Jesus, gosta, o tempo que ele estava na igreja não conta mais. Não é que nem empresa que você sai e recebe. Não, aqui você sair, você para de receber. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus. Tem tempo para todas as coisas. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando uma luta, uma peleja, uma prova. Vai passar, irmão. Pede para Jesus passar junto contigo, que Ele sabe fazer as coisas no momento e na hora certa. Eu fico grato ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao pastor Cristiano também, né? Sua família, que nos acolheu nessa igreja. Louvado seja Deus, né? Nós fomos bem acolhidos, bem instruídos, bem orientados, irmão, em todas as áreas. Louvado seja Deus. Todas as áreas que você imaginar aí, o Senhor vai lá, usa o servo dele para nos instruir, para nós tentar melhorar, né? Tentar acertar. Glória a Jesus. Para não entristecer o coração de Deus primeiramente. Porque a luta não para. Só quando Jesus voltar e buscar a igreja. Ou quando cada um de nós partir daqui para a glória. 3 anos da igreja é uma bênção do Senhor. Glória a Jesus. E eu creio, louvado seja Deus, que o Senhor vai continuar operando bastante milagre dentro dessa igreja. E essa igreja vai crescer muito ainda. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou dar uma oportunidade para o pastor Jean para dar aquilo que está no coração dele. Amém? Receba o seu conforme bem alegre. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja no Evangelho de São João 15:5.
somente a parte C, que diz assim. Não, vou ler ele completo. Eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que está em mim, se não der fruto, ele corta. E todos que der fruto, ele limpa. Embaixo. Vós sois, perdão, irmãos, e o Senhor vos eu sou uma bênção. Vou ler a parte C. Porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecer nele, nós vamos dar fruto. Se nós sairmos da presença dele, nós vamos morrer. Pastor, por que você está falando isso? Eu vou te explicar. Eu estava dentro da igreja, mas eu não estava dando fruto. Eu estava morrendo. Eu estava sem força. Passei um momento da minha vida a qual eu achava que eu estava fazendo as coisas certas. Comecei a passar luta na minha vida sentimental. Comecei a ver meus filhos olhar para mim com uma outra visão. Pessoas que estavam comigo na igreja já não me olhavam mais como um pastor, porque eu não tinha mais força para orar. Minha esposa olhava para mim e falava, gente, precisa procurar ajuda. E na caminhada a qual nós estávamos, nós orávamos por muitas pessoas. Pessoas ligavam para nós, nós íamos fazer campanha nos lares. Mas no momento que nós estávamos chorando, somente Deus sabia o que nós estávamos passando. Até o dia que eu falei para minha esposa, olha, não é bom nós ficarmos mais na frente do ministério. Porque Deus não nos escolheu para matar almas e sim ganhar almas. E naquele momento, nós tomamos uma decisão a qual iria ser melhor para nós e para as almas. Porque quando você está na frente do ministério, as pessoas têm que olhar para você e ver o brilho de Deus na tua vida. Eles têm que olhar para você e ver que você é diferente e não igual a pessoas do mundo. E eu comecei a ficar fraco, não tinha mais força para orar. Minha esposa falou, Jean, vamos visitar a igreja. Eu falei, vai você, porque eu não vou. E ela começou a ir. Até um belo dia que meu irmão veio de São Paulo e ela falou, Tito, chama o seu irmão, vamos fazer uma visita. Eu falei, vamos. Ali nós fomos, lá na Nação de Cristo, que era ali no Florense. E pela honra e glória do Senhor Jesus, foi numa quarta-feira que o culto foi uma benção. No final, eu estava no canto sentado com meu irmão, eu falei assim, Tito, a sua cunhada vai querer ficar vindo nessa igreja. Ele falou, será, meu irmão? Eu falei, depois você vai ver. Acabou o culto, ela pegou, chegou em nós e falou, Jean, vamos começar a vir nessa igreja. Eu olhei para ele e comecei a dar risada, porque Deus já tinha mostrado para mim o que ela queria, que era o melhor para nós. Eu falei, amém. E começamos a ir. Só que eu falei para ela, falei, olha, Carla, eu quero ser o menor da casa, eu quero ficar lá atrás quietinho. Mas quando você tem um chamado, você não pode correr. Quando você tem uma posição diante de Deus, você não pode escapar. E ali, glórias a Deus, aleluia, nós começamos a ir e Deus começou a trabalhar. E nesse trabalho de Deus na minha vida foi um grande processo, porque Ele tinha que me quebrar de novo. Ele tinha que me consertar. Porque muitas das vezes nós queremos ser vasos, mas estamos com trincas, estamos com rachaduras, estamos com defeito. Nós não queremos obedecer. Nós achamos que somos algo e não somos nada. É por isso que a palavra diz que sem mim nada podereis fazer. E pela misericórdia de Deus, essa igreja, a qual eu agradeço muito a Deus, nos abraçou no momento a qual... Santo Deus, aleluia. Não vou chorar não. A qual eu estava
estava vendo meu casamento ir embora. A qual eu estava vendo o diabo se andar dentro da minha casa. A qual eu olhava e falava assim, eu não tenho mais força. Aí minha esposa falou, vamos. Vamos falar com a pastora Cristiano. Eu falei, vamos. Aí marcamos com o pastor, ele falou, tá bom, vamos conversar. E ele falou, o que vocês querem que eu faça? Vocês querem ser ajudados? Muitas das vezes nós falamos quero, mas tem uma pergunta antes, você quer ser? E nós falamos quero. Foi aonde eu creio que Deus mostrou para ele que ele estava com sinceridade. Porque muitas das vezes a gente carrega a Bíblia embaixo do braço, mas não sabe o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer obediência, compromisso, santidade. Amar o teu próximo como ama a ti mesmo. E naquele momento que a gente conversou com o pastor, a gente passou mais um processo. O processo de saber que nós éramos o quê? O vaso na mão do oleiro. Que o vaso estava nos moldando. E quando o oleiro está com o vaso nas mãos, ele vai nos moldar. Somos dois. Um ele consertou e o outro ele teve que quebrar para fazer de novo. Eu só agradeço a Deus por ter colocado essa igreja, essas pessoas que olham para a tua dor e Ele não vai colocar o dedo na tua dor. Eles vão limpar e vai orar por você. Eles sabem que a dor é na tua alma. Eles vão dobrar o joelho e vai orar. Eles vão comprar a briga com você. E você vai olhar e vai falar, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Porque até aqui o Senhor me deu força. Agora eu estou de pé para orar por cada um que está aqui. Vai fazer um ano que nós estamos nessa congregação. Eu oro para Deus abençoar a cada um. E abençoar a vida do pastor, a qual olhou para a minha vida que estava destruída. E falou, nós vamos ajudar, essa briga também é nossa. Então, igreja, somente agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Se eu estou aqui, é pela oração de cada um que está aqui. E pelo jejum desse pastor que eu agradeço muito. Que Deus fortaleça ele, que Deus fortaleça a família dele. Então, irmãos, não olhe para trás e fala, está tudo acabado, não. O diabo quer que você pense que está tudo acabado. Mas o Senhor diz, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. E no momento da sua aflição, tem pessoas assim orando por você. Tem pessoas como Pedro, que pula do barco, tem pessoas pegando na tua mão e falam, não, vamos caminhar mais um pouquinho. Ainda há esperança. Amém? Eu volto à palavra do Senhor, uma salva de palmas para Deus. Pastor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar meus irmãos a se colocar de pé em nome de Jesus. É uma palavra breve. Este culto é um culto de agradecimento a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ao livro de Salmos 133. Livro de Salmos 133. Glória a Deus. A excelência do amor fraternal. Glória a Jesus. Salmo 133. Todos encontraram, amém? Vamos aguardar mais um minutinho. O salmista escreve no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hebrom, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Deus Pai, em nome de Jesus,
Oramos ao Senhor e pedimos a direção do Espírito Santo para que a Tua palavra, Senhor, ela seja anunciada de maneira clara, simples, objetiva aos corações que aqui estão. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que nos é dada. Assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Tome o seu lugar, desocupe suas mãos. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Sabemos que o salmista Davi, irmãos, ele percorreu uma trajetória de muita decepção, de muita tristeza e também de muitas guerras. O salmista Davi, ele foi um jovem que serviu a Deus sem ser reconhecido. Ele foi um familiar que foi desprezado pela sua família, mas não deixou de amar aqueles que estavam à sua volta. Ele foi um exemplo de um rei que praticou justiça diante de Deus. Ele foi um exemplo de soldado que nunca deixou a batalha nem os seus amigos morrer na guerra sozinho. Davi foi um exemplo que Deus assim descreve dele como segundo o coração de Deus. Também um exemplo de correção nas mãos de Deus, aonde Deus mostra que Deus não poupa ninguém, mas aonde Deus mostra que a misericórdia e as promessas de Deus descritas na vida de Davi também se cumprem. É o que vemos quando chega Salomão. A descendência de Davi atravessou e as palavras de Davi chegam até o dia de hoje. Quando olho para Davi, sabemos que ele é um homem que viveu um certo tempo e já não está mais. Mas olhamos para Deus e é o mesmo Deus, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os princípios de Deus, Ele não muda pela nossa causa. Os princípios de Deus nunca mudará. O tempo vai passar e nós não estaremos mais aqui. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Cristo que existem dois mandamentos principais que cumprem todas as leis e os profetas. Um é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma, todo o teu corpo. O outro é amar o teu próximo como a ti mesmo. É os dois mandamentos mais difíceis que a Bíblia nos traz. É este. Quando eu olho para este salmo, a primeira igreja que eu fui empossado como pastor, eu li este salmo. Para muitos de vocês, talvez seja algo simples. Segundo os estudos, uma igreja só é considerada igreja quando ela sobrevive os 3 primeiros anos. Após os 3 primeiros anos de existência, ela se torna uma igreja. Aí, ela consegue caminhar, crescer e prosperar. Uma igreja, ela não cresce antes de 3 anos. Não é tão simples, irmãos, uma igreja. Como o pastor Adriano disse aqui, essa igreja é fruto de uma revelação. Eu sendo pastor em um ministério, Deus prometeu isso. Irmãos, eu carrego princípios comigo. E o meu princípio é a Bíblia, é a palavra. Eu não tenho amigos que congregam comigo. Eu tenho irmãos. A Bíblia nos ensina a ser família. A Bíblia nos ensina a ajudar os nossos familiares, a estender a mão. Quando olhamos para a igreja, dá a impressão que não podemos fazer nada. Na nossa casa, a gente tem liberdade para dizer para o irmão que ele está fazendo de errado. Tem liberdade para, às vezes, brigar, falar qualquer coisa, sim ou não? Quando você é da igreja, a igreja tem liberdade para dizer para você onde você erra. E a igreja tem a obrigação de te ajudar para que você venha crescer. Irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é algo tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. É difícil você manter pessoas unidas, sabendo que essas pessoas têm divergência em si mesmo. Cada um tem seus pensamentos próprios, suas ideias. Você sabe como é difícil ser um pastor onde todo mundo quer ser o pastor? Onde todo mundo diz que você tem que ser assim ou daquele jeito. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu tenho alguém que me orienta. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Eu tenho alguém que fala comigo, que não revela só demônio, como muitos acreditam. Mas quando eu sento com pessoas, ele revela sentimento, tristezas, dores. Eu tenho intimidade com alguém que consegue consertar a vida alheia, que consegue fazer as pessoas enxergar seus erros. Ele tem maneiras de fazer isso. Às vezes as pessoas olham e dizem: você não vê, você não escuta. Eu dou risada. Eu enxergo mais do que eu poderia como ser humano.
Só que eu aprendi algo com Deus. Eu quero tomar o texto que o pastor Adriano leu. Há um tempo para tudo. Eu aprendi a esperar. Eu aprendi a sentar e esperar a minha vez. Eu esperei muito tempo para um dia estar aqui. Esperei muitos anos. Porque eu acreditava na Bíblia. Do mesmo jeito que eu acredito até hoje. Da mesma maneira que eu acreditava em Deus, eu acredito até hoje. Eu nunca zombei de Deus quando eu não estava na igreja. Muito menos agora, que eu estou à frente de uma. Eu não faço menção ao meu nome, mas eu dizia ao Senhor Jesus: se um dia o Senhor me der uma igreja, Senhor, ela será diferente. A igreja não é guiada por ideologia humana, mas ela tem que ser guiada pela palavra. Não é o homem que diz o que você pode, é a Bíblia que diz. Preste atenção. A união, ela é difícil de ser alcançada. É mais fácil, é mais bonito, é mais gostoso a gente se unir no dia de churrasco, no dia da festa. Mas no dia que o irmão está caído, a maioria não quer se unir com ele. Quando o irmão é defamado, ninguém quer estender a mão, pega mal. Só que a Bíblia que eu leio diz que Jesus veio para os doentes. A Bíblia diz que Jesus veio para os rejeitados. A Bíblia diz que Jesus comia com os pecadores. E ao olhar muitas das vezes para as igrejas, eu vi o julgamento que tinha com quem estava caído. Quem ouve minhas pregações dá a impressão que eu sou frio. Não, eu sou realista. Meu sentimento ele nunca deve ser exposto para homens, porque eu devo amar primeiramente a Deus. Vocês para mim estão em segundo lugar. Em primeiro lugar está o meu Deus, o meu Senhor. Pastor, o porquê? Se eu colocar pessoas em primeiro lugar, eu esqueço de Deus. Primeiramente a vontade do Senhor. O tratar de Deus dói. O tratar de Deus muitas das vezes em nossas vidas, irmãos, vai gerar uma dor que você não vai suportar. Você vai chorar dias, anos, mas um dia ela passa. Só que a alegria que Ele dá não tem como comparar. Talvez você que não sirva a Deus não entenda a mentalidade de um cristão. Crente, até o diabo é, todos são crentes. Cristãos são poucos. A mentalidade de um cristão, muitos não entendem porque que ele vai no culto, porque que ele adora, ou porque que ele não desiste, ou porque que ele para de fazer muitas coisas. Você tem a mesma força que ele para não parar? Ou qualquer coisa te faz parar? A pergunta é, por que que ele não para? Por que que ele não desiste? A pergunta é, da onde está saindo tanta força para ele? Está perdendo tudo e ele ainda continua ali. O que tem diferente nele? Observa os fiéis, não os loucos. Os fiéis prosperam. Os fiéis vê os filhos voltar para casa. Os fiéis olham para Jesus, vê a cura, vê o milagre. Porque eles sabem, dentro de cada um deles, que esse Deus é real. Está vivo. Eu pedi ao Senhor, sem imaginar aonde me levaria. Eu só questionava e eu dizia, Senhor, vai ser diferente. 3 anos desde a abertura desse ministério, eu nunca permiti um obreiro passar voto nessa igreja. Eu nunca permiti um obreiro subir no altar e pedir dinheiro. Porque o Deus que eu sirvo chamou você para te dar. O Deus que eu sirvo trouxe você para te curar. O Deus que eu sirvo trouxe você para dizer que tem jeito. O Deus que eu sirvo, o Deus que mandou abrir igreja, não mandou mendigar. Ele não mandou ser pedinte na terra. Mas a Bíblia diz que nós somos dispenseiros das graças e das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Dispenseiros. Eu olho para pessoas, irmãos, pessoas destruídas. Você quer entender um algo? Quando tudo está acabando na tua vida, a maioria dos familiares vira as costas. Chega um ponto que a família desiste.
Chega um ponto que ninguém mais te abraça. Chega um ponto que as pessoas não sorriem mais com você, não te convidam mais para comer. É nesse ponto que Jesus chega. Eu quero que você entenda. A união custa caro. A faculdade terrena ela é muito cara, irmãos. Você paga um valor muito alto para você ter um diploma. E para você ter união com Jesus. O valor é muito alto. Porque a maioria que são fiéis sofreram, perderam, foram humilhados, foram maltratados. E descobriu uma alegria que superabundou nos seus corações. E mantém eles de pé até o dia de hoje. E quando você olha para ele, você não entende. Ele está alegre, ele está sorrindo. E quando ele chora, ele entra na igreja, o Espírito Santo usa de alguém e renova a força daquela pessoa. Tem 3 anos, irmãos, nesse ministério, que eu vejo Deus curar. Que eu vejo Deus tirar câncer. Que eu vejo, irmão, junto com os irmãos que congregam conosco, Deus levantar leproso. Nós vimos o cadeirante andar. Quando acabou a comida, a obreira chegou para mim e disse: pastor, não tem mais. Eu falei: ora, porque a igreja não pede R$1. Deus, dono da igreja, vai mandar. O alimento chega. Uma igreja que nunca pediu dinheiro, tem pessoas de outro país que mantêm a igreja, ajudam a igreja. Não é 1 nem 2, são vários. Uma igreja, irmãos, que tem hoje 28 membros. E mais de 5.000 pessoas assistindo seus cultos, que nunca pediu um like, nunca pediu uma visualização, somente coloca lá, porque Deus disse que um dia essa igreja seria reconhecida no mundo inteiro. Aleluia. O dia que eu chorei antes de um culto de libertação, Deus falou para mim: seja braço de ferro para a minha igreja. Seja um braço de ferro para a minha igreja. Falou 3 vezes para mim: seja um braço de ferro. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Não abandona minha doutrina. Não abandona meu ensinamento. Aleluia. Eu abro a boca junto com essa igreja em oração, eu vejo o terreiro fechar. Eu abro a boca junto com essa igreja, macumbeiro morre. Aleluia. Eu abro a boca junto com essa igreja, a lepra sai do corpo das pessoas, porque Jesus é com eles. As pessoas não entendem, irmãos, o poder que tem a oração de quem verdadeiramente crê. As pessoas olham para mim e dizem: é uma igrejinha. E eu falo: a maioria era endemoniada. Quase todos os membros teve a sua família destruída. E Deus juntou tudo. O que o mundo estava desprezando, colocou na presença dele e falou: agora a hora para vocês verem o que eu faço. Aleluia. Deus não chamou gente perfeita. Deus não chamou gente rica nem estudada. Deus chamou pessoas que têm fé, que crêem no Evangelho. Pessoas que verdadeiramente querem andar no caminho de Deus e querem ver o operar de Deus sobre a terra. As pessoas me ligam, irmãos, e eu louvo a Deus que tem uma equipe de obreiro que atravessa, irmãos, estado comigo, cidades comigo, e volta a madrugada dentro no outro dia para trabalhar, cansado, com sono, mas eles estão lá orando. E para a honra e glória de Deus, irmãos, aonde nós chega, o diabo bate em retirada. Aonde nós chega, ele anuncia que o Espírito de Deus chegou junto. Aonde nós entra, ele fala: o homem de branco está aí. Essa igreja dá um passo para frente, o diabo dá 2 para trás, irmãos. Não somos melhores. O Deus é o mesmo. Só que tem uma coisa nessa igreja, chama união. Aleluia. Um dia eu desci do altar dessa igreja. Eu vi uma igreja inteira bagunçada, os irmãos olhando um para o outro, brigando um com o outro, parecendo animais. E eu olhei para Jesus e disse naquele dia sobre o altar: Senhor, Tu não me chamaste para ser pastor desse povo, não. E o Espírito Santo mostrando o erro de muita gente. Muitos não sabem. Eu olho para vocês, eu vejo o pecado de vocês daqui de cima. O Espírito que está comigo é santo. Aleluia. Eu nunca subi num altar, irmãos, debaixo de pecado. Eu nunca enfrentei um demônio desde quando eu me converti, irmãos, debaixo do pecado. Eu nunca peguei R$1 da igreja, de nenhuma delas.
Eu sou o maior investidor nessa igreja. Porque Jesus coloca na minha mão para investir. Pastor, você está se vangloriando? Não estou te dizendo uma realidade. Por isso que muitas das vezes eu digo, pode ir embora. Jesus traz mais. Gente sofrendo, o mundo está cheio. Agora, gente que quer ser feliz, que quer ter paz, são poucos. Nós devemos querer ter isso dentro da gente. Deus nunca vai fazer aquilo que você não quer. Deus nunca vai realizar aquilo que você não tem o desejo. Tem gente aqui hoje que poderia voltar para Jesus hoje e viver uma vida com o Senhor, porque Deus escolheu, porque Deus chamou, porque o coração está ardendo dentro de si pelas palavras que são ditas. Nós não buscamos números até hoje, nós buscamos almas. Nós não enfrentamos demônio para colocar na mídia, para as pessoas falarem, olha, eles têm autoridade, têm poder. Não, é uma ordenança de Deus. Irmãos, somos todos como um. Olhei para Jesus, disse para o pastor Adriano, pastor, assume daqui, porque hoje eu me desligo do altar. Se um dia vocês se consertarem, se um dia vocês quiserem ser ovelha, eu volto a ser pastor, mas eu estou indo embora com a minha família. Naquele dia eu desci do altar, peguei minha esposa e meus filhos e fui embora da igreja. O pastor Adriano me ligou no outro dia e disse para mim, pastor, por que você fez isso? O que aconteceu? Teve ele e a esposa dele, Marilene, em casa. Eu falei, porque todos vocês têm um coração fechado. Vocês acham que Deus não rejeita a igreja? Haverá uma humanidade que não entrará no céu naquele dia, porque não se une, porque não se ama, porque não se ajuda, porque não estende a mão. Igreja não se trata de dinheiro, igreja não se trata de vanglória, igreja não se trata de quem é melhor, de quem é maior ou menor dentro da igreja. Igreja é união perante Deus. Igreja é alguém chegar endemoniado, uma igreja inteira clamar ao céu para que haja uma libertação. Não é muitos. Essa igreja começou com 3 pessoas. Irmãos, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. No dia da ceia, 1 hora de reunião, eu não estava dentro. Quando eu cheguei na igreja, alguns irmãos chorando e a igreja se abraçando. Quando Deus se retira da tua vida, dói. Quando você está fora da presença de Deus, a sua alma chora. Eu sempre escolhi Deus, eu sempre escolhi Jesus, até o dia de hoje. Aqui não é o ambiente da igreja. Eu sempre ensinei para a igreja que a igreja não é um local, que a igreja não é um templo. Nós somos a igreja. Eu olhava para os pastores ali atrás e dizia, está vendo? A igreja está aqui. Aqui não é a igreja está aqui. A igreja pode estar em outro país, a igreja pode estar em outro estado. Aonde a igreja vai, as coisas acontecem. Aonde a igreja chega, o Senhor opera. Mas a igreja tem que estar em união. Quando a igreja vai numa casa, o céu adentra aquela casa. Isso é ser igreja. O salmista disse que a união é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Naquele tempo, o azeite tinha um valor imensurável. Não foi à toa que os pés de Jesus foram ungidos com óleo. Lavaram os pés e secaram os cabelos. A união é o mais puro do azeite. Tem um valor que nós não podemos pagar. Jesus morreu pela união na terra, para fazer o homem voltar ao Criador, para fazer a gente voltar aos primórdios da palavra.
que é lá em Gênesis, no jardim, aonde o homem tem intimidade com o Pai, aonde o homem tem intimidade com o seu Criador. Não é por palavras bonitas ou persuasivas, irmãos, é pelo sentimento. Não entraremos no céu se não amarmos a Jesus, se não aprendemos quem Ele é. É difícil servir a Deus, mas hoje, irmãos, eu não olho para trás mais. O que eu enxergo é algo tão diferente. Eu vejo espíritos, eu sinto dores dos outros. Quando alguém angustia, eu passo dias de angústia dentro de mim. Muitos dizem que quer ter o que eu tenho, mas não faz ideia, irmãos, o quanto dói você sabia que a pessoa que ri está chorando por dentro, e as tuas mãos não podem fazer nada. Aí eu olho para a Bíblia e vejo os irmãos que Deus deu. Eu chamo a igreja, junto com ela, unidos, nós oramos para que Deus possa agir. E Jesus sempre tem feito coisas lindas. Jesus ensinou: chorai com os que choram, sorri com aqueles que sorriem. Jesus, irmãos, ama cada um de nós. Eu sei que é difícil largar as coisas para trás, mas eu digo para vocês, você que está afastado do caminho do Senhor, você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu falo por mim, nunca tive tanta alegria como tenho hoje, nunca tive paz como eu tenho hoje. Vale a pena. Vale a pena. Acredito que todos conhecem meu testemunho. Sou ex-tetraplégico. Fiquei na minha juventude tetraplégico. Tive como alcoólico. Quase perdi os 2 rins. Passei por situações, irmãos, que eu não desejo para ninguém. E eu estou aqui. Não pelo dinheiro. Esse culto é um agradecimento a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Não agradeça a Deus por aquilo que Ele, agradeça a Deus por quem Ele verdadeiramente é. Jesus veio e deu a maior demonstração de amor sobre a terra. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Aleluia! A maior demonstração de amor foi a morte dele. Porque se ela não houvesse, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Por isso, irmãos, eu glorifico a Deus pela oportunidade que Deus deu. Eu costumo dizer para as pessoas que uma igreja, ela permanece igual enquanto o fundador está vivo. Todas as igrejas, qual fundador morreu, mudou os princípios. Nós não temos muito tempo. Não temos. Pensa nisso. A união é algo tão valioso que as pessoas não enxergam. Seja unido com seu parceiro, sua esposa, seu esposo. Seja unido com seus irmãos. Eu tive que aprender, depois de anos, a abraçar minha irmã e dizer que eu amava ela. Depois de anos eu tive que aprender a abraçar minha mãe e meu pai e dizer: eu te amo. Já homem formado, mas eu aprendi com Jesus. Quem conhece meus filhos, meu menino, ele corre, ele diz: eu te amo, pai. Ele olha para os irmãos e ele diz: meu pai me ensinou que eu tenho que amar os irmãos. Eu não sei como você foi criado, eu não sei como você chegou aqui, mas é tempo de você começar a dizer que ama as pessoas que estão à sua volta. É tempo de você amar a tua família. É tempo de você buscar união dentro do teu lar. Não vale a pena, irmãos. Passamos por muitas dificuldades, muito sofrimento. Mas o que eu digo para você que vale a pena
é amar Jesus. E você vai aprender com Ele. Ele vai te ensinar tudo que você precisa. Ele vai fazer você ser uma grande pessoa sobre a terra. Não grande para que o mundo veja e reconheça você, mas você precisa ser grande para Ele habitar em você, porque Ele é grande. Ele não gera pessoas pequenas, Ele gera pessoas grandes, grandes em amor, porque a presença do Espírito Santo só habita em um coração cheio de amor e capaz de amar. Então olha para Ele, olha para Jesus, escuta essas palavras, irmãos, porque no meu coração não tem o intuito de te emocionar. O que eu falo vem de Deus. Muitos me conhecem como um homem que tira demônio. Muitos do ministério onde eu vim a Deus Amor tiveram medo de mim. Muitos ainda têm medo de mim. Muitos não querem estar perto de mim. Eu também não quero estar perto de muitos. Porque quem me ensinou a amar disse que quando a gente ama, as pessoas se afastam da gente. Porque quem ama diz a verdade. Quem ama quer o teu melhor. O pai, quando diz para um filho, ou priva o filho de alguma coisa, é por amor. É para não ver ele se acidentar. É para não ver ele machucado. Mas é para ver ele sorrir. Porque o pai quer ver o filho crescer. O nosso pai, o nosso Senhor Jesus quer te ver crescer. Tem pessoas aqui que precisam voltar para Jesus. Tem pessoas aqui que estão sofrendo, sua alma está angustiada. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que você não tem paz fora dele. Aquele que já provou dessa água, irmãos, não vai encontrar nada para matar a sede. Quem já provou dessa água, quem já sentiu a presença dele, nunca encontrará outra alegria fora dele. Eu digo para vocês, cada um que está aqui, abra mão do que for necessário para você encontrar com Ele de novo. Eu espero muito ir embora dessa terra. Eu espero muito morrer. Não são palavras, são sentimentos. Eu quero ir embora. Não quero mais estar aqui com vocês. A minha esposa pediu um tempo para mim parar de falar isso. Irmãos, presta atenção. Eu tenho certeza do que está esperando depois da morte. Eu tenho certeza. Eu vejo. Eu tenho o privilégio de ver que muitos de vocês não têm. É real. O que a Bíblia está falando é verdade. Eu não estou aqui, irmãos, para ser amigo de ninguém. Eu estou aqui para servir. Quando o Jean deu o testemunho dele, eu não vi um amigo que eu conheci de outro ministério. Eu vi um irmão. Meu irmão precisava de ajuda. Não é as palavras que eu falo que mudam as pessoas. É a oração que eu faço que faz ele mudar as pessoas. As pessoas dizem que é difícil. Eu digo para você, é difícil, mas é gratificante. Eu quero que você não use sua consciência para pensar, mas use o seu coração. A enfermidade pode te tirar tudo, mas do teu coração ninguém pode tirar Jesus. O amor dele ainda está ardendo aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Jesus dá todo dia. Eu tive o privilégio de voltar a andar. Eu sou grato a Deus até hoje. Pelas curas que Ele fez no meu corpo. Eu sou grato a Deus até hoje. Pela minha família que Ele restaurou. Eu sou grato até hoje. Por não perder minha filha. Sou grato até hoje. Eu tenho muitos testemunhos que eu carrego comigo. Você também tem. Só que não esqueça de quem fez isso.
Então seja grato ao Senhor Jesus. Presta atenção. Irmãos, a cada obreiro desta igreja, cada obreiro e obreira levantado, eu quero convidar todos os obreiros a vir aqui à frente. Os que estão lá no fundo, os que estão sentadinhos. Venham todos aqui à frente. Os que estão aqui em cima, desce. Diácono Davi também. Tá faltando alguém? Todo mundo aí? Olhe bem para essas pessoas. O que vocês veem? Ao entrar numa igreja, você só vê uma mulher com uma capa rosa, um irmão de pé na porta. Jesus disse para nós orar para que Deus enviasse trabalhadores. Essas são as pessoas que eu mais cobro dentro da igreja. Essas são as pessoas que eu tenho liberdade de falar de uma maneira que muitos não suportariam ouvir. Essas são as pessoas que mantêm a igreja aberta. Uma igreja, ela não fica aberta por causa de um pastor. Mas uma igreja, ela só está aberta pela união daqueles que se dispuseram a trabalhar. Numa igreja existe uma hierarquia, ela começa pelo seu pastor e desce para os obreiros, cooperadores, depois membros. As pessoas olham e falam assim: vai ter festividade, pastor? Todo ano. Desde quando a igreja foi fundada. Eu tiro um dia para agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Eu agradeço a Deus por eles. Eles abrem a igreja. Eles varrem a igreja. Eles limpam a igreja. Eles trazem ideias. Eles executam ordens. Eles observam. Eles vão nos lares. Vai em outras cidades, estados, orar por pessoas endemoniadas. Eles vão a lares destruídos, acreditando que Deus está fazendo um milagre. E o milagre acontece. Sem essas pessoas não haveria igreja. Jesus chamou eles de trabalhadores da obra. É por causa da oração deles que vocês estão sentados aí. Irmãos, não tem honra maior do que servir a Deus. Ao entrar numa igreja, essas mulheres te abraçam. Alguma delas já te abraçou quando você entrou lá dentro? Isso é uma ordenança de Jesus. Receba bem. Receba bem eles. Eles estão aqui para servir vocês. Eles estão aqui para abraçar vocês. E muitas das vezes eles não são reconhecidos. As igrejas não reconhecem os obreiros. As igrejas só trocam os obreiros. Mas Jesus não troca a gente. Jesus valoriza a gente. Então, eu louvo a Deus
pela vida de cada um deles. Eu costumava dar presente para eles nesse dia, mas esse ano eu falei, não vou dar não, Jesus, que já tem um monte já. Mas eu digo para cada um que está aqui, irmãos, é gratificante servir a Deus. Eu agradeço a cada um dos irmãos que está trabalhando na obra, que faz a obra do Senhor com amor, com dedicação. Eu quero convidar vocês, diante de Deus, a agradecer a Deus pela vida deles com uma salva de palmas. Amém? Aleluia. Vocês acham que eu aliso os pastores? Ultimamente o pastor Jean não quer nem chegar perto de mim quando eu chamo para conversar mais. O Adriano fecha até a cara quando eu falo, vamos ali. Não é fácil. Já passou a parte da emoção. Eu já vou encerrar aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite que se afastou e gostaria de voltar para Jesus? Vem aqui à frente. Tem mais alguém que se afastou dos caminhos? Quer voltar para Jesus nessa noite? Alguém para confessar Jesus como Salvador da sua alma? É só vir aqui. Eu quero fazer uma pergunta muito importante que Deus trouxe no meu coração. Tem alguém aqui fraco espiritualmente? E você não consegue tomar uma decisão? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós iremos orar por você, para você ter força para um dia você voltar. Tem mais alguém? Se não tem força, essa é a hora. Deus dá força, irmãos. Deus fortalece o cansado, levanta o abatido. O orgulho não nos leva a lugar nenhum. Se as tuas forças estão acabando, essa é a hora. Só tem um que pode ajudar, o nome dele é Jesus. Ele ajuda a voltar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Depois dessa oração, você terá força para ficar firme com Jesus. Um dia você vai entrar no culto e você não vai aguentar. Você vai levantar as tuas mãos. Você vai ir até a frente daquele que estiver anunciando a palavra. E você estará no caminho do Senhor novamente. A força vem de Deus. Aleluia. A força vem do Senhor. Somente Ele pode fortalecer o coração de alguém. Se tiver mais alguém, irmãos, não perca a oportunidade. Tem 3 anos, é a primeira vez que eu oro por isso. O Senhor colocou isso no meu coração. Deus ajuda. Deus fortalece. Quero convidar os obreiros a estar em volta dessas pessoas. Vem aqui. Aleluia.
Todos vocês se levantem, em nome de Jesus. Abra as mãos, vocês que estão aqui à frente. Os irmãos todos estendem as tuas mãos. Existe um milagre maior do que a cura do câncer. Existe um milagre maior do que um cadeirante andar. Existe uma obra maior do que tirar o demônio. É a obra do Espírito Santo. Aonde o coração ele é quebrantado. Aonde o Senhor ele começa a dar força para o caído se levantar. Esse é o maior milagre que acontece na terra. É onde o Espírito Santo ele começa a trabalhar. E nessa noite, vocês estão aqui tocados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa noite por essas almas, Pai, que enfraqueceram, que foram magoadas, que foram entristecidas, ó Pai. E no nome santo de Jesus Cristo, eu estou pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer a partir de agora. Para, Senhor, que venha, Senhor, no dia apropriado, com o coração já fortalecido, Senhor, ficar firme na Tua presença, voltar para os Teus caminhos. Jesus, abençoa cada um deles. Senhor, não existia dentro deles a força, mas a partir do dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, eu lanço, Senhor, uma palavra sobre este coração, sobre esta alma, Senhor, que tudo aquilo, ó Pai, que impedia eles de se levantar, Senhor, já está caindo por terra. Espírito Santo, envolve eles na Tua graça, no Teu amor, abraça eles nesta noite, Espírito Santo, e traz de volta, Senhor, o amor, traz de volta a força que eles precisam, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, envolve eles agora na Tua glória, Senhor. Espírito de Deus, Senhor, fortalece esta alma, este coração, abençoa eles neste momento, Senhor. A partir do dia de hoje, em Teu nome, Jesus, eu profetizo uma força, vontade, a qual já não existia mais, Senhor. Irão louvar, irão engrandecer o Teu nome, Senhor. Por onde andarem, Senhor, serão testemunho da Tua palavra, porque no dia chamado hoje, Senhor, os cativeiros que tinha, as amarras que tinha, tudo que Satanás preparou já foi quebrado em nome de Jesus, Senhor. Que estas almas sejam libertas em Teu nome, de toda tristeza, de toda angústia, de toda fraqueza, Senhor, porque, Senhor, um milagre acontece em Teu nome agora, Jesus. É o reconhecimento da fraqueza humana, é o reconhecimento da fraqueza da carne, Senhor. E diante de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco eles agora na Tua presença, Senhor. Que o Senhor agora os guie, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. As irmãs olham para trás, vê essas mulheres de rosa, pode abraçar elas. Os obreiros, dá um abraço no irmão aqui, abraço o irmão aqui. Aleluia. Amém, meus irmãos? Não vão embora. Tem um bolo, tem algumas coisas preparadas para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, os projetos de vocês. Eu quero te convidar a estender as tuas mãos para a gente fazer a última oração, a oração da fé. Você que é família, dê a mão ao teu familiar. Você tem liberdade com a pessoa que está do teu lado. Se quiser, segure a mão dessa pessoa. Aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai nosso, é no nome do Teu Filho Jesus que eu venho orar por cada um que aqui está presente. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nesse momento de oração, as Tuas bênçãos de amor, elas sejam derramadas, que as bênçãos de união, elas venham sobre esta família, sobre cada um presente. Senhor, que eles saiam daqui, Senhor, com a alma, Senhor, revigorada, que eles saiam daqui com a alegria do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda todos que aqui estão, em todas as áreas que são fracos. Senhor, enxuga todas as lágrimas deles. Abençoa eles, Pai. E livra de todo perigo, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Deus. Deus abençoe você.